Dizem que o silêncio incomoda. Dizem que o silêncio, em algumas circunstâncias, chega a doer. Eu, como pregador, se eu chego aqui no púlpito e me mantenho em silêncio por 20 segundos, já causa um desconforto, ou não? Eu vi alguns olhares, eu vi algumas pessoas se cutucarem, acho que deu pane, travou o HD. Agora imagine você o silêncio divino, não ouvir a voz de Deus, não ouvir Deus se manifestar. Você sabia que por 400 anos Deus esteve em silêncio? Se você apanhar uma das Bíblias mais antigas, eu sei que hoje nós temos tudo digitalizado, mas as Bíblias mais antigas, entre o livro de Malaquias, que é o último livro no cânon da nossa tradução, tinha uma página em branco. Quem lembra disso? Tinha uma página em branco. Essa página em branco representava esse período de 400 anos. Não 20 segundos, 400 anos, que Deus não falou de nenhuma maneira especial, extraordinária com o seu povo. Silêncio. O que não quer dizer que durante esses 400 anos não existia movimento, não existia barulho, não existiu a voz dos homens ou nada estivesse acontecendo na história. Pelo contrário, se você fizer uma pequena pesquisa do que aconteceu nesse período, a história foi muito dinâmica. Os homens estavam fazendo muito barulho. E me parece que quando os homens fazem muito barulho, Deus fica em silêncio. Quando muitas vozes emergem, Deus se silencia. Quando queremos ouvir muito a opinião apenas dos homens, e a recomendação dos homens, e o conselho dos homens, não ouvimos a voz de Deus. Mas o que aconteceu depois desses 400 anos? Bem, depois desses 400 anos, Deus quebrou o silêncio. E como Deus quebrou o silêncio? Ele quebrou o silêncio enviando um dos seus principais mensageiros, um anjo chamado Gabriel. E esse anjo foi enviado num dos lugares mais obscuros de Israel naqueles dias. Você sabe, naquele momento da história, o lugar mais importante não era Washington, era Roma. Mas o Deus soberano tem um caminho tão diferente de fazer as coisas. Ele enviou um anjo, o importante anjo Gabriel, a um vilarejo tão obscuro que na literatura rabínica ele não aparece. Em Flávio Josefos, talvez uma referência, um lugarejo chamado Nazaré. E lá ele visita uma adolescente de talvez 15, 16 anos, e quebra o silêncio, conforme lemos aqui em Lucas, capítulo 1. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículo 26. Eu vou ler na tradução atualizada da Bíblia, tá bom? Então, só para te situar, se você estiver usando uma Bíblia eletrônica, talvez possa escolher e usar a atualizada. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida,
o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no significado desta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Considere essa história por um momento. Essa jovem, o texto na tradução atualizada diz que ela está desposada, noiva. Era uma promessa de casamento, um contrato, por assim dizer, entre famílias, numa sociedade em que os pais escolhiam para os seus filhos com quem eles casariam. Um casamento arranjado. Aliás, eu gosto dessa ideia. Eu acho que deveria ser assim: os pais deveriam escolher. Mas enfim, vivemos em outra sociedade. Depende dos pais também, é verdade. Tinha esquecido disso. E essa menina, essa jovem, essa adolescente, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ela não é imbecilizada. Ela sabe, assim como as pessoas daqueles dias sabiam, o que era necessário para se ter um filho. E quando recebe a visita desse anjo, o anjo diz a ela que ela vai conceber e que vai dar à luz um filho, e que o nome do filho é Jesus, mas ela sabe como é que se faz filho. Isso é impossível. Como é que isso vai acontecer? Eu nunca tive nenhuma relação com um homem. E ele explica que o poder de Deus a envolveria, a sombra do Altíssimo a envolveria, e seria gerado dentro dela um ente santo, que seria grande e seria o Salvador dos homens, e que o seu trono, o seu reino jamais teria fim. Eu quero chamar a sua atenção para as palavras do anjo, que diz assim, versículo 37 do capítulo 1: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por que essas palavras são tão importantes, especialmente nesse tempo, nesse lugar da história? Pelo seguinte: no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, nós temos uma primeira promessa do nascimento de Jesus. No capítulo 3 de Gênesis é um capítulo fatídico em que a humanidade se rebela contra Deus, quer seguir o seu próprio caminho, você lembra disso? E quando Deus se apresenta a eles, trazendo toda a justa condenação e a descrição de todas as consequências, porque, entenda, nenhum de nós peca no vácuo, nenhum de nós desobedece a Deus no vácuo e sai impune dessas coisas.
Nós sofremos as consequências, e se somos filhos de Deus, sofreremos inclusive a sua disciplina. Hebreus nos diz isso no capítulo 12. E Deus então está descrevendo todas as consequências, como por exemplo, o cansaço físico, que a partir daquele dia, você para comer do seu pão, suaria o seu rosto. Nós sabemos que não é fácil sustentar a casa todos os dias. Todo mundo tem que suar a camisa para isso. E dizia mais, as consequências, Deus disse assim: por tua causa, maldita é a terra. Deus não disse eu vou amaldiçoar a terra. Deus está dizendo, você escolheu um caminho para se distanciar de mim, e portanto, por causa disso, agora a terra é amaldiçoada. E ela vai produzir cardos e abrolhos, espinhos. E a mulher teria dores, e eles teriam conflitos, e todas as desgraceiras que você conhece hoje é consequência daquilo que aconteceu lá. Mas lá no meio daquela situação de trevas, num dia cinza escuro, surge uma pérola, uma joia, uma promessa, que é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus diz que nasceria da semente da mulher um descendente, e que esse descendente esmagaria a cabeça da serpente. Nasceria alguém da mulher capaz de reverter aquela desgraça por graça, capaz de tirar todos aqueles espinhos e abrolhos e dor, devolvendo a esperança à humanidade. Mas sabe quantos anos passaram desde aquela promessa até essa visita? Se nós seguirmos a cronologia de um estudioso chamado Jim Ussher, passaram-se 4.000 anos. 4.000 anos? Será que vai se cumprir essa promessa? Passados os anos, Deus levantou um outro homem, e você se lembra da história dele, Abrão. E Deus ratificou aquela promessa, Deus reforçou aquela promessa, dizendo que por meio dele nasceria alguém, um descendente dele, seria tão extraordinário que teria a capacidade de abençoar todas as famílias da terra. Todas. Mas sabe qual é a distância daquela promessa feita a Abraão até o nascimento de Jesus? Pelo menos 2.000 anos. Mais tarde, Deus renova essa promessa para o rei Davi, e diz a Davi que nasceria um descendente dele, que se assentaria no trono, e que o seu reino não teria fim. A mesma mensagem está sendo repetida. Agora Davi está com o coração cheio de expectativa, mais da promessa feita para Davi, até o seu cumprimento lá no nascimento de Jesus, nós temos mais ou menos 1.000 anos. Quando chegamos no último livro de Malaquias, e temos 400 anos de silêncio, e surgem sacerdotes que assumem o comando de Israel e criam um reinado que ficou conhecido como o reinado Asmoneu, que eram sacerdotes que se organizaram para gerir Israel de modo, por assim dizer, messiânico, teocrático. Depois daqueles 400 anos de silêncio, quando chegamos nos dias do Novo Testamento, as pessoas já não acreditavam mais que Deus cumpriria as suas Então os seres humanos começaram a tentar dar um jeitinho. Qual foi o jeitinho que eles encontraram? Assim, tinha um rei ímpio, terrível, um reizinho pequeno, porque inclusive ele era uma espécie de office boy do imperador romano, que estava naquela região. Ele não era um judeu, ele era meio aparentado com os judeus, ele era um idumeu. E o nome dele era Herodes. Como ele era muito dado à construção, ele ficou conhecido como Herodes o Grande. E o povo agora, porque ele reconstruiu o templo, reformou o templo,
começou a depositar as suas esperanças messiânicas em Herodes. Eles acreditavam que todas aquelas promessas lá de Gênesis, feita a Abraão depois e feita a Davi, não se cumpririam literalmente, mas que se cumpriam politicamente por meio da família de Herodes. E surgiu um partido que você lê na Bíblia a respeito deles, os chamados herodianos. Mas veja você, 400 anos depois, para falar em números redondos, Mateus, o evangelista, começa a escrever o primeiro capítulo do seu evangelho. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Livro, primeiro versículo, livro da genealogia de Jesus, Messias, Jesus Cristo, Jesus Messias. Filho de quem? De Davi. Filho de quem? De Abraão. E ele passa na versão mateana a descrever algo extremamente importante, que aquelas promessas feitas a Abraão e a Davi estavam agora diante dos olhos daquelas pessoas, nesse tempo da história, tendo o seu cumprimento. Vamos para Lucas. Capítulo 3. Veja que aqui em Lucas nós temos a genealogia de Jesus a partir de Maria. Em Mateus nós temos a genealogia de Jesus a partir de José. Agora veja só, ele vai descrevendo, e veja como ele termina a genealogia, versículo 38 do capítulo 3. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e Adão, filho de Deus. Mateus nos diz que aquelas promessas feitas a Davi, feitas a Abraão naquele tempo, naquele dia, estavam se cumprindo. 2000 anos antes foram feitas, 1000 anos antes foram feitas, mas estavam se cumprindo ali. Lucas vai mais distante no tempo e no espaço e retorna até quem? Retorna até Adão. E diz que aquela promessa feita em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, estava se cumprindo agora. Quando o anjo está diante de Maria e ela cheia de pontos de interrogação, pensando, mas como isso pode acontecer? Ele diz: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Voltando na versão mateana, no capítulo 2, nós aprendemos sobre sábios do Oriente, que viajam provavelmente da região da Babilônia, e chegam em Jerusalém, e vão bater na porta de um reizinho ruim que só, e batem na porta desse rei e dizem assim: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela. E Herodes, a propósito, não é você. O cumprimento não está em você. Toda essa ajudinha que estão te dando, o cumprimento não está na sua vida. A promessa de Deus se cumpriu. Bem, o que é então a mensagem do Natal quando celebramos? Sem dúvida alguma, a encarnação do Filho de Deus como Salvador dos homens. Mas é um lembrete a cada um de nós, meus queridos, que não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. O problema é que nós vamos ficando ansiosos à medida que o tempo vai passando e não vemos a concretização daquilo que entendemos que é uma promessa de Deus, e começamos a ficar frustrados, e nessa frustração nós temos a tentação de tentar consertar, ajudar Deus a encontrar um atalho, como se Deus precisasse da nossa ajuda. Gabriel disse com todas as letras: para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E é nisso que devemos renovar o nosso coração nessa manhã. É isso que devemos renovar o nosso coração nesse mês.
lembrando que as promessas de Deus se cumprirão. Talvez não vejamos todas agora, mas um dia nós veremos todas elas, cabalmente, ponto e vírgula, devidamente cumpridas. Tem uma colega que ela compartilhou que quando era uma menina, ela queria um piano. E chegou para os pais e disse: eu quero aprender a tocar piano, vocês me dão um piano? E os pais disseram: sim, claro. E ela disse que não sabia que ia demorar tanto. Por quê? Porque os pais iam procurar um piano no Classificados. E até que encontraram o piano. Mas aí o piano que eles encontraram estava meia boca. Então eles tiveram que fazer uma reforma do piano. E quando o piano chegou em casa, ela ainda precisava de uma instrutora, uma professora. Mas os pais queriam contratar uma professora que não custasse muito, porque o orçamento era baixo. Então eles ficaram procurando uma professora e acharam uma menina adolescente do ensino médio que sabia piano, que poderia estar lá e ensiná-la a tocar piano. Hoje não, uma mulher adulta, ela toca piano. O que ela diz é: quando os meus pais disseram sim e me prometeram, eu não imaginava que ia demorar tanto para eu poder tocar piano. Mas ela toca piano. As promessas de Deus para a nossa geração, que é uma geração acostumada com tudo muito rápido, com tudo muito veloz, com tudo muito curto, uma geração que não quer mais sequer pensar, uma geração em que, veja você vai produzir vídeos hoje, eles devem ter 15 segundos, 30 segundos. Nessa geração, lembre-se, Deus cumprirá as suas promessas. Primeira coisa, você precisa conhecer as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus? Você precisa se debruçar sobre a Escritura. Veja, nós não nos debruçamos sobre a Bíblia para que Deus nos aceite. Deus já nos aceitou pela graça salvadora. Nós nos debruçamos sobre a Escritura para entendermos a mente de Deus, o coração de Deus e as promessas de Deus. E quando você entende a promessa de Deus, segundo, não permita que a ansiedade desse tempo entre no seu coração, que os temores dessa geração perturbem a sua mente e a sua alma, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E é por isso que nesse mês nós celebramos mais uma vez o Natal. Vamos nos colocar em pé e vamos orar.